Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais uma meditação no livro dos Salmos, e hoje falaremos sobre o Salmo 23, nesse tempo com Deus e a sua palavra. O título do Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Salmo 23 é uma metáfora riquíssima em que Deus se apresenta como pastor e o seu povo como as suas ovelhas. Escrito por Davi, e Davi na sua juventude, até ingressar no exército de Saul, ele tinha experiência de cuidar das ovelhas, sabia do cotidiano, e ele pega toda aquela experiência, todo aquele conhecimento e faz uma metáfora em relação ao cuidado que um pastor tem com as ovelhas, ao cuidado que o Senhor tem com o seu povo. E aqui, num salmo conciso, que nós podemos estudar em 6 versículos, ele traz tanta informação, tanta profundidade. É um dos salmos mais conhecidos, talvez o mais citados, e que nos traz aí verdades profundas para que possamos viver esse momento. A felicidade de termos o Senhor como pastor também revela a confiança que a ovelha tem no seu pastor, que o povo de Deus tem no seu Senhor. O verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo, ele resume todo o Salmo. Era uma característica da literatura hebraica. Em alguns pontos, o primeiro versículo faz um resumo total do que está sendo dito. E aqui então ele resume tudo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alguns ensinam que a frase seria: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor não faltará. Esse nada me faltará não está dizendo que eu terei tudo o que eu desejo, mas sim que eu terei tudo o que me é necessário para viver uma vida em comunhão com Deus e alcançar a vida eterna com o Senhor. Nada me faltará daquilo que eu preciso para uma relação profunda com o meu pastor, com o meu Senhor, com o teu Senhor. Ele diz o verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi fica recordando do tempo em que ele procurava pastos verdes, em que as ovelhas se alimentariam bem, próximo de águas tranquilas, porque águas muito movimentadas assustavam as ovelhas e elas precisavam do alimento disponível e de águas tranquilas para saciarem a sede. E ele então traz isso, que Deus, ele nos faz deitar em condições de nos alimentar daquilo que nos traz vida, é a sua palavra, é o seu direcionamento. A água tranquila que sacia a nossa sede é o Espírito Santo de Deus quem nos enche da sua presença e da sua graça. Ele fala no versículo 3, refrigera a minha alma. Como que Deus refrigera a nossa alma? Diante do calor do dia, das dificuldades, da luta, a presença de Deus, a sua palavra, o seu Espírito Santo refrigera a nossa alma. Ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor ia na frente das ovelhas, chamava as ovelhas, orientava as ovelhas e a ovelha seguia o Senhor. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. E como que o Senhor nos guia? Através da sua palavra. A igreja, o povo de Deus, não pode deixar de lado a palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra, estudar a palavra, amar a palavra de Deus, termos um contato vívido, porque Deus nos guia pela sua palavra. E ele diz aqui, guia-me pelas veredas da justiça. O caminho da palavra de Deus nos leva a ter uma vida justa, uma vida que se equipara à justiça e à santidade de Deus. Então, precisamos ter essa direção, sermos guiados pelo nosso Senhor, pelo nosso bom pastor. E por que é que Ele nos guia? Não é porque somos bons, devemos ser cada dia melhor, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, mas Ele faz isso por amor do seu nome. O verso 4, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra
da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Esse verso 4 fala dos momentos de perigo, momentos de aflição que todos nós passamos, momentos de dores, de frustrações na vida, momentos de perdas, seja financeira, seja perda de entes queridos e tantas dificuldades que a vida nos oferece. Mas ele diz aqui que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor, Ele nos ampara, nos dá vitória, está conosco. A vara que ele diz aqui, um pedaço de madeira relativamente curto, que ele disciplinava as ovelhas e que ele defendia também contra predadores. O cajado, uma vara maior com a ponta arredondada, em que ele poderia salvar a ovelha de momentos de perigo, ele podia trazer a ovelha para mais próximo dele. Alguns também dizem que quando o pastor andava pelo vale, quando o vale ia estreitando, a ovelha não conseguia enxergar o pastor lá na frente, e o pastor então fazia sons, chamava pelo nome, mas também batia a vara nas pedras, e a ovelha ouvia aquela vara e entendia que o pastor estava logo ali. E muitas vezes na nossa caminhada é assim, nós não enxergamos ao Senhor, não conseguimos vislumbrar, mas nós ouvimos o Senhor perto de nós e por isso reconhecemos que o Senhor está conosco. Por isso, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque o Senhor está conosco. No versículo 5, vai falar assim a palavra do Senhor: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse verso fala então da ação de Deus em três formas aqui. Primeira delas, ele fala: prepara uma mesa na presença do meu inimigo. Mesmo que você se esforce na vida para não ter inimigos, só o fato de você se relacionar com Deus trará para si oposição. E isso é um tema que Davi sempre traz, sempre vai trazer nos seus salmos. Então ele fala que mesmo na presença do inimigo, a bênção de Deus pode estar sobre a vida dele, pode estar sobre a minha vida, pode estar sobre a sua vida. Devemos ser guiados pela vereda da justiça, e aí sim o Senhor vai preparar a bênção dele mesmo diante de adversários. Outro ponto: unge a minha cabeça com óleo. Está falando da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E ainda ele fala: o meu cálice transborda. Fala das bênçãos de Deus, do suprimento de Deus que transborda na vida do crente fiel. O último versículo 6 fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia, bondade de Deus, misericórdia de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida. E olha a promessa da vida eterna: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar na casa do Senhor representa viver em comunhão com Deus por longos dias, eternamente. Essa é a nossa intenção, de viver em comunhão com o Senhor. O Salmo 23 fala então dessa relação: o pastor, sua ovelha. O pastor tinha a responsabilidade de proteger, de guiar e de alimentar as suas ovelhas. O Salmo nos mostra que Deus, Ele nos protege de toda ação do mal, Ele nos guia pelo caminho da justiça, da retidão e da vida eterna, e nos abençoa, supre as nossas necessidades espirituais, emocionais, e até nos abençoa nas questões materiais, porque a bondade e a misericórdia de Deus estão sobre as nossas vidas. Se você é povo de Deus, se você é filho de Deus, seja guiado pelo bom pastor. Que este salmo venha alegrar teu coração e entender que Deus está conosco para nos refrigerar a alma, para fazer com que deitemos em verdes pastos, que cheguemos às fontes de águas tranquilas, e que mesmo na hora de passar por vales perigosos,
não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Mesmo diante do inimigo, saber que o Senhor nos prepara uma mesa de bênção, a unção sobre nós, e o Senhor nos concede um cálice de bênção que transborda. Que Deus te abençoe nesse dia. Quero fazer uma oração por você, pela tua vida, pelo teu trabalho, o empreendimento que Deus tem colocado na tua mão e tudo que você tiver para colocar diante do Senhor. Ore comigo. Querido Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por este teu filho e eu rogo a tua bênção, Senhor, que esta palavra venha lhe fortificar nesse dia, venha lhe trazer esperança, alegria, venha fazer com que reconheça que as tuas bênçãos, a tua proteção, cuidado e direção está sobre o seu povo, sobre teu filho, sobre a tua filha. Abençoa seu lar, abençoa seu trabalho, seu empreendimento, abençoa, Senhor, este teu filho, essa tua filha, sua família. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Querido irmão, Deus o abençoe. Até nosso próximo devocional. Um grande abraço.